Bom dia, galerinha do nono ano, professora Mariana, Biologia, né? E hoje nós vamos estar dando início aí ao nosso livro 3, tá? E ele vem falando aí uma introdução sobre genética. Então, eu vou introduzir esse capítulo aí com vocês, tá bom? É uma introdução ainda sobre o assunto. Então, bora lá. Genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, né? E aqui na imagem, como vocês podem ver, eu tenho micro-organismos aparecendo aqui, seres humanos, fungos, plantas e animais em geral. A genética, ela vai valer para todos os seres vivos, tá? É isso que está querendo representar aqui. Essa genética valendo para todos os seres vivos. E não tem como falar de genética sem falar de Gregor Mendel. A gente conhece mesmo como Mendel, né? Esse cara, ele é considerado o pai da genética, tá? Aí vamos ver aqui um pouquinho sobre a história de Mendel. Mendel nasceu na Áustria, era filho de camponeses. Aos 21 anos foi para o mosteiro de São Tomás, na Áustria. Ele era um monge, tá? Em 1851 a 1853, estudou História Natural na Universidade de Viena. Em 1856, iniciou seus experimentos no Jardim do Mosteiro. Mendel, ele era um grande curioso, tá? Mendel era um grande curioso e gostava muito, né? Era um curioso cientificamente, digamos assim. Gostava de plantas. Em 1868, tornou-se abade do mosteiro. Em 1884, morreu em relativa obscuridade, ou seja, na época ninguém ficou sabendo dos experimentos de Mendel, mas os experimentos dele são de grande validade, tá? Até hoje, todo esse início ainda vem do experimento de Mendel, tá? Tudo que a gente sabe de genética esse inicial ainda é o que ele descobriu. Vamos lá para esse experimento, esses trabalhos de Mendel. Estão vendo que aqui eu tenho uma ervilha, né? Mendel, ele utilizou justamente essa plantinha, que é chamada de ervilha de cheiro, para poder fazer os experimentos dele sobre genética. Por que ele escolheu essas ervilhas? Pela facilidade do cultivo, tá, gente? Pelas variedades facilmente identificadas. Às vezes ela dava flor de uma cor, às vezes dava de outra. Às vezes ela dava ervilha amarela, às vezes dava verde. Às vezes a ervilha era enrugada, às vezes a ervilha era lisinha. Então, pela variedade que tinha para identificar, né? Ele queria saber o porquê que às vezes era lisa, às vezes era enrugada, porquê que às vezes era amarela, porquê que às vezes era verde, tá? Porque ela tinha um alto índice de fertilidade, era uma planta muito fácil de cultivo, né? E um ciclo de vida curto. Então, ela, além de dar frutos rápido, além de dar as ervilhas rápido, ela era fácil de pegar, tá? Uma planta fácil de manipular. Por isso ele escolheu essa ervilha. Aí eu tenho aqui a flor dessa ervilha, ó. Às vezes ela pode ser dessa cor, às vezes branca. Mendel nos experimentos dele, ele autofecundava as flores, tá? Ele pegava o pólen de uma flor e levava até a parte feminina da outra, tá? Aí, ó, as características que Mendel começou a observar dessas flores. Dessa plantinha, né? O formato da semente, que ele viu que poderia ser liso ou rugoso. Ele também analisou a cor, a ervilha podia ser amarela ou verde. Esse é um dos principais estudos da primeira lei de Mendel, tá? A cor da ervilha. A flor, que às vezes era púrpura, né? Rosada, roxeada, às vezes era branca. A forma da vagem, que às vezes era lisa, às vezes era enrugada. A cor da vagem, às vezes era verde, às vezes era amarela. Sobre a plantinha em geral, né? A posição da flor, que às vezes era na axial, né? Nas laterais, e às vezes era terminal, nas pontas. E também a altura do pé. Às vezes ele ficava alto, às vezes ele ficava baixo. Então, esses foram os quesitos que Mendel usou para fazer os experimentos, tá? Vamos lá para o primeiro cruzamento, né? A primeira lei de Mendel, ela fala sobre
O primeiro experimento aí que ele quis provar era sobre por que as ervilhas umas vinham verdes e outras amarelas. O que Mendel fez? Olha só. Ele fez uma autofecundação, ele pegou ervilha amarela pura, tá? Ou seja, uma ervilha amarela filha de amarelo com amarelo, tá? Pegou uma ervilha amarela pura e uma ervilha verde pura e cruzou as duas, tá? Mendel observou, na linhagem pura, cruzou amarelo e verde. E ele observou que a filha 1, né, a geração 1, só vieram ervilhas amarelas. Então, Mendel chegou à conclusão de que as ervilhas amarelas elas eram dominantes. E as verdes eram recessivas. Tá? É o que a gente chama na genética até hoje. Dominante e recessivo. Só um minutinho. Tava olhando aqui para ver se dava para eu escrever na tela, mas eu acho que não dá. Deixa eu ver. Olha só, gente. Na genética, preste atenção aqui comigo. Mendel usou muito esse chiqueirinho ou diagrama de Pinet, tá? Que é tipo um joguinho da velha, para fazer esse cruzamento dele. Então ele pegou ervilha verde primeiro, amarela, que era dominante. Dominante na genética a gente usa a letra maiúscula. Então a gente pode dizer que ela era homozigoto dominante, azão. E cruzou com uma ervilha pura recessiva. A gente diz que ela é homozigota recessiva, azinho. Mendel fez essa primeira cruz, ó. Aqui eu tenho a amarela, ervilha amarela. Não fica bem escrito, tá, gente? Difícil. E aqui ervilha verde, tá? Aí ele fez o primeiro cruzamento. Vou colocar as verdes desse lado aqui e vou colocar a amarela desse lado. Olha o cruzamento de Mendel. Amarela aqui, amarela homozigoto dominante. Azão. E verde desse lado. Azinho, porque ela é homozigota recessiva. Vou fazer o primeiro cruzamento, ó. Esse com esse. Vai dar azinho, certo? Esse com esse. Vai dar azinho de novo. A gente usa muito esse chiqueirinho, tá? Para fazer os testes, os exercícios. Esse com esse. Azinho de novo. E esse com esse. Azinho de novo. Olha só o que aconteceu aqui. Se Mendel disse que as ervilhas... Ele chegou à conclusão aqui que as ervilhas amarelas, elas eram dominantes. Então, elas eram azão. Né? Azão. Já que ela era pura, azão. E as verdes eram recessivas, azinho. Né? Ou seja, a característica da amarela prevalece sobre a verde. Então, o que aconteceu aqui? Se 100% das ervilhas... 100% por quê, gente? Cada quadradinho desse aqui representa 25%. 25 mais 25 mais 25 mais 25. Somando os 4, vai dar 100%. Ele percebeu que 100% das ervilhas dessa geração F1, né? As filhas 1, aqui era ervilha pura, né? 100% das ervilhas, elas iam dar azinho. Se carregou um alelo dominante, ela já fica tudo amarela, tá? Então, só deu ervilha amarela, certo? Amarela. Foi a primeira conclusão de Mendel. Aí ele chegou à conclusão de que a verde era recessiva, a amarela era dominante. Aí, gente, ele pegou essa ervilha amarela aqui, tá vendo? Essa ervilha amarela, e fez uma autofecundação. Ela com ela, tá? Então, ó, ervilha amarela com ervilha amarela. Lembrando que, vou escrever de novo aqui, deixa eu ver como é que eu fiz. Agora a gente vai cruzar, agora a gente vai fazer um cruzamento aqui de ervilha amarela com amarela. E eu já sabia que ele fez aqui, ó, azinho, né? Porque deu azinho aquela ervilha, com ela mesma. Com
azão, azinho. Essa foi a segunda geração que ele cruzou, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse quadradinho, ele sempre fica sem nada, tá? Pra vocês não errarem. Azão, azinho com azão, azinho. Vou fazer o primeiro cruzamento. Esse com esse. Azão, azão. Ou seja, uma ervilha amarela homozigota dominante. Esse com esse. Azão, azinho. Professora, mas não era para colocar azinho, azão? A gente coloca a letra maiúscula na frente, tá? Não interfere aqui nada, não. Azão, azinho. Outra ervilha amarela, só que aqui a gente chama de heterozigótica. Heterozigótica porque ela tem um alelo maiúsculo e um minúsculo. Heterozigótica. Esse com esse. Azão, azinho. Outra ervilha amarela heterozigótica. E esse com esse, azinho, azinho. Opa! Quando ele cruzou as duas ervilhas, filhas amarelas, ele teve ervilha verde. Olha a conclusão de Mendel. 25 mais 25 mais 25, 75% de ervilhas amarelas nesse cruzamento. E ó, um quadrantezinho aqui de verde. 25% de ervilhas verdes, tá? Essa foi a conclusão de Mendel quando ele fez esse primeiro cruzamento aqui de F1 com F1, né? Filha 1 com filha 1. A linhagem saiu, ó, 75% amarela e 25% verde, certo? E o que Mendel conseguiu com tudo isso? Ele conseguiu ver que as ervilhas amarelas eram dominantes sobre as verdes, então elas carregam alelos maiúsculos, tá? Bastou aparecer um alelo maiúsculo para essa ervilha ser amarela. Se ela for azão, azão, ela é amarela. Se ela for azão, azinho, ela é amarela. E a recessiva era verde, azinho, azinho. Ele também chegou à conclusão de que a gente não carregava hereditariamente só características dos nossos pais e das nossas mães. Porque olha só, aqui é como se fosse os avós, né? Aqui é como se fosse o pai e a mãe e o neto, né? Vamos fazer esse lúdico aqui. Esse neto aqui, ele carregou uma característica lá dos avós. Então, hereditariamente, a gente carrega características dos nossos ancestrais, tá? A gente sempre vai carregar, porque mesmo cruzando a amarela com a amarela, nesse caso, saiu uma verde. Era só amarela e amarela. Saiu uma verde porque a gente carregou uma característica lá de trás. Então, a hereditariedade não passa só dos pais para o filho, ela passa também dos ancestrais. Tá? Conclusão de Mendel. E outra coisa que eu falei para vocês, o alelo, né, o genótipo, que a gente também chama de genótipo, ele pode ser de três formas. Ele pode ser azão, azão, que a gente chama de homozigoto dominante. Ele pode ser azão, azinho, que a gente chama de heterozigoto, perdão. Ou ele pode ser azinho, azinho, que a gente chama de heterozigoto. Desculpa, gente, que eu tô tentando colocar, eu ia tentar escrever. Então aqui, ó, homozigoto dominante. Aqui, homozigoto, por que homozigoto? Porque são letras iguais, tá? Recessivo. Não consigo escrever. Recessivo, tá péssimo. Dá para entender. E quando tenho duas letrinhas, uma maiúscula e uma minúscula, genótipo assim, eu tenho heterozigoto, tá? Eles são heterozigóticos. Tem que saber essas denominações, porque o exercício ele pode vir apresentando palavras. Um pai e uma mãe heterozigóticos, então você já sabe que ele é azão, azinho. Professor, a gente só usa o A? Não, eu uso a letra que eu quiser. Nessa representação eu estou usando o A, tá? O que importa é uma ser maiúscula e uma minúscula e entender sobre o fato de homozigoto dominante, homozigoto recessivo, essas coisas, tá? Heterozigoto. Então, esse foi o primeiro experimento. Aqui, ó, nesse nosso exercício, ele usou V. Vzão, Vzão, ao invés de azão, azão, Vzinho, Vzinho, tá? Mas aí a letra que vai usar não importa. O que importa é a gente entender homozigoto dominante são duas letras maiúsculas. Heterozigoto é uma maiúscula e uma minúscula. E vai carregar a característica do dominante, né? No caso aqui que a característica era amarela.
E duas letras minúsculas, elas são homozigotas recessivas, tá? A característica do dominante vai ficar por cima delas. A gente também pode representar, ao invés de 25%, no caso que a gente estava representando ali, 75%, né? 25% de cada um daqueles quadrantes. A gente também pode representar por 3/4. E 25% também pode ser representado por 1/4. Eram 4 possibilidades, uma foi verde. Eram 4 possibilidades, 3 saíram amarelas. Tá? Isso que está dizendo aqui. Pode ser representado por fração também. E como eu falei para vocês, a primeira lei de Mendel, a conclusão dele, né? Cada caractere é determinado por um par de fatores, que foi aí o que ele usou as letrinhas, tá? Que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Foi a conclusão de Mendel aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas nomenclaturas que a gente vai utilizar nesses capítulos de genética. O genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. O genótipo são essas letrinhas que a gente estava usando. Azão, 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 azinho, ou vezão, 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 vezinho. O fenótipo é uma expressão do genótipo em interação com o meio. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho ervilhas cortadas ao meio. Elas eram amarelas, mas foram cortadas ao meio. Então, interagiu com o meio. Ou um outro exemplo. Uma pessoa tem o cabelo, nasce com o cabelo preto, mas pinta de louro. Então, é um fenótipo, tá? Digamos assim. Tem uma expressão do genótipo, porém com uma interação do meio. Gene a gente já estudou, né? Gene é um pedacinho de DNA. Quando eu pego um pedacinho do DNA, eu chamo de gene, tá? Alelos, formas alternativas do gene. Alelos são as letrinhas também, Vzão ou Vzinho. Quando eu uso o alelo dominante, é só o maiúsculo. Quando eu uso o alelo recessivo, é só o minúsculo, tá? Aqui está mostrando a estrutura do cromossomo, só para a gente lembrar novamente, né? Que eu tenho aí o DNA, fita dupla, enrolada com as estonas, que são proteínas, formando o cromossomo. Lembrando que nas nossas células somáticas, né? Que são as células comuns do corpo, a mamãe já viu. As células comuns do corpo, a gente tem 46 cromossomos. Né? E nas células gaméticas, espermatozoide e óvulo, a gente tem 23 cromossomos. Só para dar essa lembradinha aí. Tá, gente? Então, hoje a gente viu aí nossa introdução à genética, né? Aprendemos a fazer o chiqueirinho, vimos a primeira lei de Mendel, vimos o significado de algumas palavras que a gente vai usar bastante daqui por diante e tivemos a participação especial de minha filha Marina, aparecendo aqui, né? Filha. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Façam as questões do capítulo que a gente vai corrigir na semana que vem. Tá bom? Beijão.